Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sabe, essa noite eu quero falar sobre gratidão. A gratidão que traz cura. Se fosse um tema dessa palavra, seria a gratidão que gera propósito. Sabe, a gratidão ela tem poder, irmãos, de destravar nossas vidas. Irmãos, e a gente é pego em tudo que a gente vai pregar. Tudo. Antes de começar o culto aqui, eu fui no carro, tranquei a chave dentro do porta-mala. E eu falei, Deus, como eu falo de gratidão. Eu falei, Deus, obrigado porque eu cheguei na igreja. E se tivesse acontecido lá em casa, né? Eu podia, irmãos, meu coração se fechar. Eu falei, Jonathan, tranquei a chave dentro do porta-mala. Ele falou, e agora? Eu falei, não sei, mas vamos dar glória. Graças a Deus tinha uma cópia de um carro que não é meu, que o meu carro deu problema sábado, né? E eu precisando trabalhar, irmãos, né? Fui para casa, irmãos, e comecei a orar. E comecei a agradecer. E dizer, Jesus, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu sei que esse dia seria um dia muito bom de trabalho. Mas se o Senhor não quiser que eu trabalhe, Senhor, eu só quero a sua presença. Obrigado porque eu consigo terminar o ano sem dívidas, com saúde. Irmãos, eu comecei a orar. O mecânico mandou uma mensagem, falou, vem cá, vai abrir a oficina. A tia da Vanessa ligou, falou, Humberto, eu vou te emprestar o carro para você trabalhar. E eu falei, oh glória, aleluia, o Senhor é lindo. Porque, irmãos, a gratidão destrava nossas vidas. Eu podia ir para casa, irmão, murmurando, pensando, eu vou ver hoje aquilo, hoje era o dia bom, véspera de não sei o que lá, fim de ano. Mas não, irmão, eu dei graças a Deus, porque podia ser o Senhor me guardando de algo pior. Podia ser o Senhor me fazendo ficar em casa, para me livrar do homem mau, do homem violento. Então a gente tem que ser sempre grato a Deus. E nessa noite eu queria falar sobre isso. A gente tem que começar por aqui, irmãos, que é impossível não começar sem falar de Gênesis, sem falar de um propósito. Gênesis 12, 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Promessa, chamado e obediência. Tenho certeza, irmãos, que você já leu esse texto outras vezes, já escutou outras pessoas pregarem sobre isso, ou pode até ter pregado um dia para alguém falando sobre esse texto, sobre esse homem de muita fé, um homem que sai da sua casa para uma terra que Deus mostraria. Sabe, irmãos, o pai da fé, aquele, irmãos, que o Senhor escolheu dos céus, querido, e disse, eu vou começar com ele. Sabe, irmãos, a gente pensa que às vezes Deus olhou do céu e falou, ele é muito bonitinho, ele tem o olho diferente, às vezes ele usa um perfume bom, uma camisa bonita. Mas não, irmãos, esse homem já era alguém para Deus. A palavra fala sobre isso. E o versículo 2 diz, e farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Sabe o que Deus prometeu para Abraão, irmão? Que ele seria uma bênção. Sabe, Deus não prometeu para Abraão, falou, Abraão, você vai que eu vou te abençoar. Abraão, você vai que eu vou te dar tudo. Abraão, você vai que eu vou te dar casa, que eu vou te dar carro, que eu vou te dar vitória. Não, Deus falou para ele, sejais tu uma bênção. Sabe, você já leu essa história um dia, você conhece essa história, você vai entender que Abraão chega num lugar, querido, chega na terra. E quando ele chega na terra, a terra não gerava nada, a terra estava seca. Então ele olha, irmãos, para o Egito, e desce para o Egito. E essa descida desse homem ao Egito, gera maldição ao seu povo, por 400 anos. Sabe, ele chegou em um lugar, querido, e ele não entendeu que o leite e o mel estava dentro dele, não estava no lugar. Às vezes a gente chega em um trabalho, chega em um lugar, em uma cidade, naquilo que Deus manda você fazer, e o que você espera, irmãos? Ser abençoado. Será que só eu sou assim? Não, acho que só eu, sou mais pecador, né? A gente sempre espera, irmãos, sempre espera portas abertas, sempre espera um melhor salário, é normal isso, mas Deus nos prometeu, sejamos nós uma bênção. Às vezes você chega em um trabalho, irmãos, e é perseguido, e é prova, é guerra, e você fala, mas não tem crente aqui nesse lugar, por isso mesmo que você está lá, ué. Se fosse uma igreja, não precisava de você. Deus vai te levar em lugares, irmãos, onde não há luz,
Porque a Bíblia fala que não se coloca um candeeiro debaixo de uma mesa, mas coloca em cima, para que ele seja luz e ilumine todo lugar. Então, se existe um lugar que não tem luz, você é a luz que as pessoas oram. Sabe, irmãos, por mais que a pessoa não conheça Jesus, não seja crente, evangélico, filho de Deus, como você acha melhor falar? Existe alguém que ora, existe a mãe de alguém que ora ali, uma mãe que tem um filho num lugar, que tem um filho perdido, trabalhando num lugar, um filho invernado na bebida, na droga, em outros lugares, e ela ora para que Deus coloque uma pessoa. Sabe, irmão, você pode escolher com quem você anda, mas quem anda com você, você não pode escolher. Você não tem o direito de escolher quem anda com você, porque quem anda com você é Deus que coloca. Eu posso falar, eu vou andar com o Jean, eu tenho todo o direito de andar, de ser amigo do Jean, mas o Jonathan pode falar, eu quero andar com você, e eu falo, eu não tenho o direito de falar não, apesar que o Jonathan é parceiro. Eu não tenho esse direito, irmãos, eu não tenho esse direito. Você é filho de Deus, você não escolhe quem andará com você. A sua vida tem que transformar pessoas, lugares e ambientes. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já pensou, irmão, o tamanho dessa promessa? A gente pensa em uma família linda, em gerações, em filhos, mas Deus disse a esse homem, todas as famílias da terra. Pensa a dimensão dessa promessa. Irmãos, Abraão não tinha nem noção do que era essa promessa. Porém, irmãos, esse homem ouviu a Deus, se deslocou debaixo de uma palavra. Deus tira esse homem debaixo de uma casa de um pai, Terá, um pai que fazia ídolos, e coloca ele, manda ele sair da casa, mas debaixo de uma palavra. E o versículo 4 diz: assim partiu Abraão com o Senhor, lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e era Abraão de idade 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Uma coisa que Deus diz a esse homem: sai da tua casa e da tua parentela. Sabe, irmãos, esse homem, Abraão, ele leva um homem com ele chamado Ló, um homem que era sobrinho, e esse homem Deus não manda levar. Sabe, irmãos, esse homem é o cara que dá trabalho. Sabe por quê? Porque Deus não mandou ele levar. Porém, irmãos, no versículo 5 diz: e as almas que lhe acrescentaram em Harã. Quando eu li essa passagem de Abraão a primeira vez, irmãos, eu pensei, irmãos, que ele tinha saído da casa dele, pegado da mulher de mão dada, o sobrinho, às vezes um cachorro, um papagaio, e falado, vamos embora. Mas, irmãos, os historiadores dizem que ele saiu, irmão, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. Sabe que esse homem era, irmão, um pregador de Deus. Os historiadores dizem que eram 318 soldados treinados e famílias. Eu nunca imaginei isso, irmãos. Eu nunca tinha dimensão disso. Sabe com que esse homem foi, irmão? Com uma igreja junto com ele. Com uma igreja junto com ele. Irmão, Deus não escolheria um cara para ser o pai da fé, alguém que não fizesse nada, alguém que só às vezes pagasse as contas em dia, fosse um bom pai, um bom marido. Mas esse homem era um pregador de um Deus que ele não conhecia, mas de um Deus que ele havia ouvido falar. Ele já ouvia as histórias. Os historiadores dizem que o primeiro livro da Bíblia em termos é Jó, em termos na história. Então esse homem, irmão, conhecia a história de Jó. Esse homem, os ambientes que ele chegava, ele falava desse Deus, como Paulo diz, esse Deus desconhecido. Quando Paulo encontra uma das igrejas e eles começam a falar dos Deus isso, Deus aquilo, e aqui um Deus desconhecido, Paulo pega a deixa e fala, esse é o meu Deus, o Deus desconhecido. Sabe, irmãos, ele começa uma promessa com um homem que falava de um Deus, um homem que tinha um testemunho, uma vida de Deus, mas que anunciava a esse Deus. Irmãos, aqui nesse homem, o Senhor começa uma promessa que chegaria a nós. Uma promessa, irmãos, que esse homem tocaria a terra de Canaã. Passada toda essa história, irmãos, e nessa história, irmãos, Deus tenta muitas vezes construir, porque a Bíblia fala que Ele é Deus de gerações, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, esse homem gera um filho chamado Isaac,
um filho da promessa, um filho que ele leva, que profeticamente aponta para Jesus, o sacrifício. Se você não sabe a história, ou sabe, o filho que ele leva como sacrifício. Irmãos, e esse homem, a fé desse homem nesse Deus, era tanta, irmãos, que ele leva o filho. A Bíblia fala que o único filho da promessa, como um sacrifício, que ele leva a mola e vai matar essa criança, porque ele tinha uma fé num Deus que ressuscitaria se preciso. Sabe, Isaac gera Jacó, o homem que encontra com Deus, o homem que foge do seu irmão perseguido, que foge, dorme, tem uma experiência com Deus, ele vê anjos subindo e descendo, e sabe que aquilo mudou na vida dele? Ainda nada. Muitas vezes, como nós, irmãos, temos experiências com Deus. Irmãos, está cheio de pessoas nas ruas, nas praças, nas biqueiras, nos botecos, que falam em línguas, que profetizam, que têm dons de Deus, que oram por pessoas e pessoas são curadas, pessoas que tiveram experiências, mas não foram tocadas. Esse homem Jacó tem uma experiência, quando ele deita e vê no travesseiro de pedra, e vê anjos subindo e descendo, mas ali não muda a identidade dele, mas à frente ele luta com o anjo, e o anjo toca a sua junta, e nunca mais, irmãos, um homem que encontra com Deus consegue andar da mesma maneira. Em Israel os homens não comem da junta dos animais, porque o Israel, Jacó, foi tocado na junta. Irmão, essa promessa continua de geração em geração, e dessa geração vem José, e de José vem os filhos de José. Se você não sabe a história, procure saber, mas eu creio que muitos aqui conhecem essa história. Sabe, até que Deus acha um homem, Moisés, o homem nascido nas águas, Moshe. Esse homem, queridos, um homem chamado para libertar um povo. O que Abraão tinha feito, descido à terra do Egito, trouxe maldição para o povo dele por 400 anos. E contando cronologicamente, até passou de 400 anos, se eu não me engano 440, quando Moisés entende o chamado de Deus. Moisés se antecipa em fazer algo e mata um soldado, e tem que fugir para um lugar, e ficar lá por 40 anos, submisso a Jetro, o sogro, submisso, irmãos, a um homem com menos conhecimento que ele. Nos dias de hoje, às vezes, esse homem teria um curso de teologia, falaria inglês, francês, espanhol, e foi ser submisso a um senhor simples, a um senhor do campo. Sabe, esse homem Moisés, queridos, ele não foi criado como um coitado, era um homem de muitos idiomas, um lutador, um homem criado para ser sucessor de Faraó. Sabe, irmãos, esse homem entende essa palavra, mas se move de uma maneira antecipada e adia a promessa de Deus. Será que em nossas vidas, nós também, quando agimos precipitadamente, não adiamos a promessa de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as pessoas em volta de nós? Sabe, irmãos, eu já adiei a promessa de Deus na minha vida durante 6 anos. Já sabia tudo que Deus tinha, mas eu corria dessa promessa. Será que, irmãos, que nós estamos chegando a esse fim de ano, atrasando o propósito de Deus? Você pode estar aqui, glória a Deus pela sua vida, você pode nos visitar nessa noite, você pode ser filho dessa casa, mas será que realmente você tem se colocado no lugar do propósito de Deus? Humberto, mas eu venho à igreja, amém, glória a Deus. Aqui é a cidade refúgio, irmãos. Aqui é o lugar que o Senhor nos guarda, aqui é o lugar que o Senhor nos protege, aqui é o lugar que estabelecemos alianças de homens com homens, famílias com famílias. Aqui é o lugar que eu tenho amigos e posso procurar qualquer um dos irmãos aqui, que eu tenho mais intimidade, qualquer um deles, irmãos. Eu posso procurar e dizer que eu tenho problema, que eles não vão me olhar e dizer, não acredito. Falar, pode acreditar, irmão, eu tenho. Muito pelo contrário, quando eu procuro um irmão para falar que eu tenho problema, ele fala, irmão, eu também. Então vamos orar, eu oro por você, você ora por mim. Sabe, irmãos, quando colocamos aquilo para fora, as coisas que passamos, aqui é o nosso lugar, aqui é o lugar do propósito. Sabe, irmãos, esse homem entende essa palavra e volta de encontro com o Faraó para cumprir o propósito de Deus. Sabe, irmãos, Moisés foi o maior libertador da Bíblia. A Bíblia fala que um homem que falava face a face com Deus, nenhum homem em toda a Bíblia foi tão amigo de Deus como Moisés. Um homem que, para mim, ele era o xodó de Deus. Sabe, irmãos, um homem que Deus fala que vai matá-lo, que
Deus fala que vai matá-lo, que ele vai levar o filho sem ser circuncidado. Um pai de destino que não tinha circuncidado o filho. Então a mulher passa à frente, Deus guarda o coração e não mata ele. Irmãos, Deus não ia matar Moisés, irmãos. Um homem tão querido por Deus, um homem, como eu já disse e falo muitas vezes, irmãos, um homem que chegava no lugar do coração de Deus. Sabe, o Fabrício falou algo aqui na aula de paternidade que curou meu coração. O Fabrício falou algo que muitas vezes a orfandade nos impede de pedir para Deus, porque a gente não conhece Deus como Pai. Aquilo, irmãos, me trouxe cura nessa cadeira aqui. Porque às vezes, irmão, a gente está dentro da igreja, a gente está aqui todo dia, e ora, irmãos, e ora, mas não pede. Porque a gente vem às vezes escutar de uma igreja pidã, a igreja que vive pedindo, vem que Deus te dá vitória, vem que... Irmão, você entende aquilo como errado e nunca mais pede para Deus. Sabe, irmãos, esse homem, Moisés, um homem, irmãos, que Deus fala com ele, fala e manda ele largar o povo. Vamos começar só nós dois. E ele fala: não, meu povo não, seu povo, esse povo não é meu não, eu estava de boa lá em casa lá, ó, com o Jetro lá, e eu tenho uma experiência, a sarça ardendo, e o Senhor me manda aí, eu gago, não conseguia nem falar, e o Senhor me coloca um profeta, Arão, para ir comigo, falar tudo ali, e nós estamos aqui, e era praga que ia, praga que voltava, praga que ia. Sabe, irmãos, uma coisa de gratidão que Deus tem com o seu povo, em meio a todas as pragas do Egito, dentro do Egito, irmãos, havia povo de Israel lá dentro. Os historiadores falam que ali havia algumas casas dentro do Egito onde estavam os judeus, e nenhuma das pragas entravam nessas casas. As rãs e todas as pragas do Egito entravam sempre ao redor do Egito, mas onde estavam ali os servos que trabalhavam, as pragas não tocavam. Sabe, irmãos, isso fala de um cuidado de Deus conosco. Deus não nos vai nos permitir, nos impedir de passar dificuldade, de passar problema, de passar problemas em casas, em casamentos, problemas em trabalho. Deus não vai nos permitir nunca perder o emprego, porque eu já perdi, eu tenho certeza que 98% dos irmãos já perderam emprego. Deus não vai nos poupar disso, de ser perseguido, porque Paulo fala a Timóteo que todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus será perseguido, mas o Senhor nos promete ser o socorro presente no dia da angústia. O Senhor nos promete, irmãos, tirar o homem do montouro e colocar entre os príncipes dessa terra. Isso nós podemos viver, irmãos, e isso nós podemos desfrutar. O Senhor sempre cuidou do seu povo, mesmo no cativeiro, irmão, na Babilônia, a mão de Deus era sobre o povo. Deus levantou libertadores. Em toda a Bíblia você vai ver em Juízes, e fez fulano que era mau aos olhos do Senhor, e Senhor levanta Gideão, e Gideão morre, e o povo volta, e Deus levanta outro. Irmãos, Deus sempre cuidou do seu povo. Esse homem, irmão, Moisés, que começa ali, irmão, naquela relacionamento com Deus, a falar: eu vou, não vou, eu só vou se o Senhor for. Em meio a tanto amor ali de pai e filho, o Senhor fala: tá bom, eu vou. E ele tão folgado fala: então me mostra a sua face. Pensa, irmãos, no nível de amizade que esse homem tinha com Deus. E Deus amava tanto esse homem que falou: olha, Moisés, a minha face você não pode ver, mas eu vou passar, e quando eu passar, você verá a minha glória. Sabe, irmãos, a única explicação que tem para Moisés entender o livro de Gênesis, de Êxodo, foi quando o Senhor passa, e ali ele vê o passado, e ali ele escreve: no princípio era o céu e a terra era vazia e sem... A única explicação que tem, porque Moisés não era vivo ainda. Sabe, irmãos, e essa promessa que Deus tem a Moisés, todos os percalços, todos os problemas que Moisés passou, porque às vezes, irmãos, você olha um pastor de uma igreja, como o pastor Bruno aqui, pastor de 150 membros, irmãos, é problema, são famílias, são discussões, irmãos que vêm, irmãos que vão, irmãos gratos, irmãos ingratos, irmãos que vêm um tempo, falam: pastor, não quero, irmãos que... E aqui essa igreja, irmão, e todas as igrejas da cidade, sempre é assim. Todos os trabalhos, irmão, você pode ter um trabalho, quem contrata pessoas, o César, né, o César, que é pedreiro, contrata um cara, ajuda o cara a comprar uma casa, ajuda aquilo, amanhã o cara sai e fala mal. É assim no trabalho, é assim nas nossas vidas, e é assim na igreja, irmãos. Agora você pensa Moisés, irmãos, que liderava milhares de pessoas. Irmãos, chegou uma hora que os irmãos dele se levantam contra ele.
os irmãos dele, Miriam e Arão, se levantam contra ele, mas ele, debaixo de uma sabedoria, de uma graça de Deus, entende um posicionamento e não muda. Porém, irmãos, como todos nós, se você não tem o dia que você quer, dá um urabaxê, eu tenho, irmãos. Se você não toma aquela fechada no trânsito e fala, irmãos, tem anjo aqui nessa igreja, irmãos. A gente tem uns dias mal, a gente tem uns dias que a gente quer matar a gente mesmo, assim, se pudesse, irmãos. Imagina Moisés, irmãos. Crente é problema, irmão. Ser humano é difícil. Chega um ponto que Jetro fala, Moisés, separa líderes. Líderes, sabe por quê? Senão você vai surtar, cara. Se tivesse depressão naquela época, Moisés tinha trancado num quarto, ficado com depressão, tanta gente falando na cabeça dele, irmãos. Irmãos, e esse homem erra. Eu escutei uma palavra da pastora Karine dizendo que Miriam era a que guardava seu coração, que quando às vezes que ele fere a rocha, e às vezes que ele erra ali, foi depois que a Miriam não está mais, aquela que guardou ele sobre as águas, que conduziu ele. Sabe, irmãos, o cuidado que Deus tinha com esse homem. Mas Deus não tinha um cuidado com esse homem porque ele era bom, porque ele era lindo, porque Deus tinha uma palavra. Deus tinha uma palavra sobre Abrão: benditas serão todas as famílias da terra. Moisés era apenas o cumprimento da promessa de Deus, assim como eu e você muitas vezes somos o cumprimento da promessa de Deus. Sabe, irmãos, quem crê que Jesus vai voltar aqui na igreja, amém? E Ele conta conosco, irmãos. Mas Ele conta com você, Humberto, ruinzinho igual você é, conta, irmão. Só Deus, irmão, só Deus para contar comigo, só Deus e o pastor Bruno e a Vanessa, só Deus. Mas Ele conta conosco, irmãos. Ele conta com a nossa vida, Ele conta com o nosso posicionamento diante daquilo que Ele tem. Sabe, irmãos, mas passando o tempo, queridos, passando o tempo, você vai ver a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até que chega Deuteronômio. Deuteronômio fala de Devarim. Devarim, a revisão da lei. Sabe, irmãos, nós chegamos nesse fim de ano aqui, revisando as nossas vidas, com sentimentos de gratidão, com sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito conosco, por todo o cuidado, pelas promessas que Ele fez e que Ele fará. E se Ele cumprir, Ele é Deus. Se Ele não cumprir, Ele continua sendo Deus. Nós não servimos a Deus porque Ele pode nos dar, nós servimos a Deus por quem Ele é. A gente jamais amaria a Deus, irmão, se Ele não tivesse nos amado primeiro. A gente é bem ruinzinho, todos nós, sem exceção, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou incondicionalmente. Às vezes você chegou, escutou falar de Jesus, nasceu numa igreja evangélica, mas eu tenho certeza que tem uns Humberto aqui, mais Humberto espalhado aí, que deu trabalho para Deus, que deu trabalho. Tem mais igual eu aqui, eu tenho certeza. Não estou sozinho nesse barco não, tenho certeza disso. Os chatos de Deus, esse aqui, ó, esse cara sou eu. Sabe, irmãos, mas debaixo dessa promessa, no livro de Deuteronômio, Moisés tem ali seus últimos discursos. Moisés senta com o povo ali e começa a revisar a lei. Sabe, irmãos, o nosso sentimento aqui é de revisar o que vivemos em Deus nesse ano. Sabe, as primícias são direções muito pontuais que temos. Não se trata, irmão, da gente sair daqui, pôr 4, 5 num carro, andar 20 quilômetros, porque Araguari, eu sou de lá, irmão, é o bairro mais perto, Araguari é ali, irmãos. A gente sair para Araguari, vai mais perto que dentro do Uberlândia mesmo. A gente sair daqui, que já está aqui, ó. Eu vim de lá agora, estava na casa das minhas tias, é 20 minutinhos. Sabe, irmãos, são direções que Deus nos dá. Sabe, ano passado o Senhor nos deu muitas direções, mas se chegarmos aqui, irmãos, e revisarmos, entendemos o que Deus falou? Aqueles que estavam nas primícias do ano passado, o Senhor falou conosco, através do apóstolo Douglas, sobre o lugar da intimidade e o lugar da manifestação. Um lugar que você recebe de Deus, mas não fica só ali, se manifesta e toca. Mas você pode pensar, Humberto, em minha pandemia, como me manifestar? Irmãos, tem jeito sim, tem jeito sim. Esses dias no Uber, entrou uma senhora, testemunho de Jeová. Irmãos, e ela me deu uma carta. Ela pregou para mim no carro. Ela pregou, ela me evangelizou, me deu uma carta, irmão, bonitinha assim, que ela escreveu à mão. Senhor ou senhora, quer dizer, irmão, ela trabalha de doméstica, todos os dias ela vai e volta, todos os dias ela escreve 2 cartas. Tem jeito. Ela pregou para mim. E será, irmãos, como estamos nós? Será que a gente está em casa, irmãos, queimando, orando, e a nossa vida é só essa?
Sabe, irmãos, o pastor Bruno pregou sobre Atalia, um principado que derruba governos, irmãos. Irmãos, e tudo o que aconteceu nesse ano, o Senhor falou conosco. Sabe, o Daniel pregou sobre voltar ao propósito. Irmãos, palavras que nos dão direções. E olhando agora para trás, irmãos, revisando a lei, revisando as palavras que ouvimos, entendemos? Sabe, falaram da visão 2020, da visão perfeita. E como foi nosso ano? De muito problema, de muita guerra, debaixo de Covid, debaixo de medo. Mas, irmãos, a igreja de Jesus teve medo da morte? Porque a igreja de Jesus, se teve medo de morrer de Covid, tudo errado. Eu não estou falando de não ter cuidado, não entenda mal. Mas se nós, cristãos, temos medo de morrer de coronavírus, irmãos, nós não entendemos o que é a igreja de Jesus. Enquanto, irmãos, os cristãos eram queimados, colocados como tochas vivas por Nero, enquanto cristãos eram jogados em cova de leões, irmãos, nós não podemos temer a morte, morte alguma, porque se um dia, irmãos, não sei se nós, mas essa próxima geração, o teu filho tiver que negar a Jesus ou morrer, o que ele fará? Como está criando seu filho? Está criando seu filho com uma geração Nutella, uma geração que vai negar o Deus e viver. Sabe, irmãos, nós precisamos de um posicionamento maior, um posicionamento como igreja, debaixo daquilo que Deus tem para nós. E aqui, irmãos, eu quero começar a falar sobre gratidão. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Deuteronômio 1:1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície de defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote e Dizaabe, 11 jornadas desde Herobe, caminho do monte Sier até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, primícia, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Sihon, rei dos amorreus,
que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitavam em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar essa lei, dizendo: Ó Senhor nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: sobremodo vos haveis demorado neste monte, voltai-vos e partir, e ide à montanha dos amorreus, e todos os seus vizinhos, a planície e a montanha, e ao vale e ao sul, e à margem do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o Eufrates. Eis que tenho posto essa terra diante de vós, entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles, e a sua descendência depois deles. Amém, queridos? Aqui o Senhor começa a falar, através de Moisés, a revisar as últimas palavras que Moisés faria. Moisés não entraria na terra, porém Moisés cumpriu o seu propósito. O propósito de Moisés não era simplesmente colocar os pés na terra, o propósito de Moisés era conduzir o povo. Por mais que Moisés fere a rocha quando o Senhor mandou tocar, por mais que Moisés tenha às vezes não circuncidado o filho, e Deus foi ali para matar Moisés, Moisés conduziu o povo até ali. O que não fez o povo entrar naquele lugar foi a murmuração do povo. Sabe, irmãos, um processo que Abraão demorou 40 dias para chegar em Canaã, o povo estava há 40 anos. A falta de posicionamento de um povo que foi cuidado por Deus, um povo que viu os milagres de Deus, a murmuração desse povo não fez com que eles chegassem. Um povo, irmãos, que esqueceu de Deus. Você pode falar para mim, Humberto, mas eles esqueceram de Deus, e nós esquecemos de Deus? No nosso dia, como dizia meu finado pai, às vezes você sai da sua casa igual um cavalo, sem nem falar com Deus, levanta atrasado e sai correndo, só lembra de Jesus quando é a hora do culto. Será, irmãos, que somos diferentes desse povo? Será que quando nos nossos trabalhos somos levados a negociar nossos valores, e mentimos, e atrasamos, quando o seu horário de café é 15 minutos, você fica meia hora, você está roubando do seu patrão, é roubo. Na nossa vida, no nosso trabalho, somos testemunhas, ou esquecemos de Deus? Sabe por que existe um ponto num trabalho? Porque as pessoas não sabem viver sem a lei. Sabe por que encheram de novo toda essa rodovia, essa aqui e essa aqui de radar? Porque se não colocar, a pessoa anda 150 por hora. Então tem que ter o radar, porque o homem só consegue viver se for mandado. Será, irmãos, que somos diferentes? Será, irmãos, que você que é cristão, quando no seu trabalho passa uma mulher, você olha uma vez e vira a cara, ou você fica assim, ó? Eu já escutei, irmãos, de irmãos dessa igreja, no trabalho dele, um irmão dizer para o outro: não, você não pode falar para mim não, se fosse o fulano, eu ouvia, agora você, de você eu não escuto. Será, irmãos? Será que as pessoas nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, olham e dizem: nossa, eu queria ficar igual o Jean? Ou será que quando o Jean passa, fala: já pensou nisso, irmãos? Já pensou nisso? Será mesmo que somos diferentes desse povo? Será que nos nossos problemas, nas nossas tribulações, lembramos da promessa de Deus, ou murmuramos pelas nossas dificuldades? Sabe, irmãos, um povo que foi cuidado, um povo em que a nuvem cobria de dia e o fogo cobria a noite, um povo que pediu para Deus comida e caíam codornas do céu, um povo, irmãos, que caía o pão fresquinho todo dia, queria comer a cebola do Egito. Será, irmãos, que somos diferentes desse povo? Eu queria, revisando essa lei, que pudéssemos realmente, irmãos, acabar esse ano pensando sobre isso. Ser desviado, como diz o pastor Bruno, ser desviado não é estar no bar, não é estar no jogo. Ser desviado é não estar cumprindo o propósito de Deus. Esse povo aqui, irmãos, era o povo de Deus, mas não cumpriram o propósito. Será que nós podemos chegar agora nesse fim de ano com um sentimento de missão cumprida? Será?
Continua comigo no versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos todo aquele grande e tremendo deserto que vieste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegando sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que aqui o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti, toma posse dela, como falou o Senhor teu Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Versículo 22. Então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Versículo 24. E foram e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomando do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, porém vós não quiseste subir, não fostes rebeldes ao mandado do vosso Deus. Sabe, irmãos, aqui fala muito ao meu coração. A igreja muitas vezes tem medo do que Deus falou. A igreja, nós. Sabe, irmãos, o Senhor não falou para Moisés que mandasse espias para olhar a terra. O Senhor falou para Moisés: entre e tome a terra. Sabe, irmãos, e naqueles 10 homens que vão, 8 voltam dizendo: olha, lá é muito bom, mas nós não vamos dar conta não. Porém 2 homens voltam dizendo: nós vamos. E você sabe essa história, Josué e Calebe. Josué, irmãos, aquele menino que era precioso de Moisés. Em toda a Bíblia você vai ver, queridos, a paternidade de Moisés com Josué. Em toda a Bíblia, Josué acompanha Moisés em todos os lugares. Irmãos, a tenda da congregação de Moisés falava com Deus, ficava afastada. Irmãos, não está na Bíblia, mas eu imagino que Josué era o que punha a cadeirinha mais perto da tenda. Josué era aquele que, se pudesse ficar de fora ali, irmão, só dando um glória ali, ele ficava. Aquele que acordava primeiro, aquele, irmãos, que o que Moisés precisasse, ele estava ali. Aquele que nunca murmurou, que nunca falou nada. Aquele, irmãos, que quando o povo pede para falar com Deus, Moisés fala: então vamos subir ao monte. E no subir, irmão, Deus manda um redebulho ali, e o povo tem medo e fala: não, Moisés, fala tu com Deus e tu com nós. Sabe o que o povo faz, irmãos? O povo volta. Mas a Bíblia fala que Josué continuou subindo com Moisés, até um certo ponto, irmãos, que Moisés fala para ele: agora espera, porque eu preciso ficar lá. E ali, irmãos, Moisés fica 40 dias e 40 noites. Quando ele volta, irmãos, está todo um problema, toda uma bagunça. Arão levanta um ídolo de ouro para que o povo adore. Irmãos, eu creio que Josué por ali ficou esperando. Eu creio que Josué, irmãos, não arredou o pé desde o momento que ele estava com Moisés. Irmãos, nós estamos entendendo esses dias qual voz nós vamos escutar. A voz do que fala para nós podemos tomar a terra, ou a voz que volta falando: nós não vamos conseguir. Você precisa ser Josué e Calebe onde você está. Sabe, irmãos, os próximos dias não serão dias fáceis. Sabe, irmãos, tudo que está acontecendo, todo problema, sabe que isso aí, irmãos? Jesus está voltando. Sabe como eu gostaria de acabar esse ano, dizer aos irmãos: seus problemas se acabaram, igual o seu Cristo da Igreja da Tabajara. Mas não acabaram, irmão, não acabaram. Vai ser mais guerra, vai ser mais luta, vai ser mais dificuldade, para que Jesus volte, para que Mateus 24 se cumpra. Sabe, irmãos, vai aumentar a fome, vai aumentar a miséria, pessoas vão morrer. Hoje é o Covid, daqui a 10 anos, como o pastor Bruno gravou um vídeo sobre o número 9, 2009, 2019, vírus, coisas que foram mandadas. 2029 pode ser outro, pode acabar o Covid, pode vir outra, mas de nosso coração, irmãos,
Nós somos Caleb e Josué, ou nós somos 8 espias? Sabe, quando as pessoas chegam em nós, falam: e aí, Beto, o que você pensa? Eu penso que Jesus está voltando, irmão. Como é que está a sua vida? É isso que eu penso, irmãos. É isso que eu penso. Eu peguei Covid, irmãos. Eu pensei que eu ia morrer lá em casa. Eu pensei que eu ia morrer. Eu fiquei 2 noites de cama. A segunda noite eu pensei que eu ia morrer. Pensei que eu ia morrer. E a minha oração foi: Senhor, eu tenho 40 anos. Eu quero viver 120. Nós somos amigos, o Senhor sabe. Falei para Deus: eu quero viver mais 80. Meu negócio com o Senhor é esse. E o Senhor tem promessa na minha vida. Mas se o Senhor revogou essas promessas, lembra de mim quando entrar no paraíso. Irmãos, quem nós somos? Nós somos aqueles que murmuram, ou aqueles que se posicionam, aqueles que levantam as pessoas e falam: irmãos, está difícil, mas o Senhor é bom. As coisas estão complicadas, mas o Senhor é fiel. Sabe, está difícil, irmão, vamos lá na igreja. Você conhece Jesus, você quer aceitar Jesus, você sabe que Jesus tem um plano na sua vida, você sabe que Jesus pode mudar a sua história, você sabe que Jesus pode te chamar amanhã. Como está a sua vida, como está o seu coração? Irmãos, quem nós somos? Somos os da gratidão aos murmuradores. Como nós vamos acabar esse ano revisando a lei? Sabe, irmãos, sinceramente, nós podemos fazer um culto de gratidão. Nós podemos sair daqui, irmãos, dizendo: irmãos, é isso mesmo, vamos para dentro, estou dentro, ano que vem nós vamos avançar, vamos, estamos juntos. Muitas coisas pararam, muitas movimentações pararam, nossos trabalhos nas ruas, cultos na igreja, durante um tempo pararam, irmãos, mas isso não nos fez abaixar a espada. Estávamos em nossas casas, irmãos, com as espadas levantadas, orando, conversando ali no grupo: irmão, vamos orar, irmão, vamos entrar em guerra. Irmãos, quando eu entrei hoje ali dentro, ali estava ali um manto de Deus naquela sala ali, a glória de Deus estava lá, porque tem irmão levantando uma espada, por Deus e por Gideão. Nós precisamos entender, irmãos, ser gratos, porque não vai ser fácil, mas o Senhor é conosco, queridos. Precisamos entender isso nesses dias. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, irmão, Lucas 17, pulei um tanto de coisa aqui, vai dar certo, Deus não deixa eu pregar. Lucas 17, versículo 11, aleluia. A gente escreve, Deus muda tudo, irmão. Deus não é gente. Lucas 17, versículo 11 diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E acontece que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo o que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça. Este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, aqui fala de um homem, irmãos, de um leproso, de 10 leprosos, que foram de encontro com Jesus, e ali pararam e ficaram de longe, porque assim eram os leprosos. Sabe, mas o Senhor manda que eles voltem aos sacerdotes, porque era de costume na época, irmãos, sempre que os sacerdotes olhavam se aquele homem era curado, se não era curado. Eu não entendo muito bem o tempo, não sei se era de 1 em 1 ano, de 6 meses. Vamos perguntar isso para o apóstolo Douglas, que é mestre do ensino. Deixa isso para ele, Fabrício, não é para nós não. Deixa para ele essas coisas, né? Detalhes do texto, deixa para o pastor Douglas, não é para mim não. Mas esses homens voltam e vão ao sacerdote. Porém, no meio do caminho, um homem fala: eu preciso voltar. Eu preciso agradecer esse Jesus, esse filho do Zé e da Maria, por tudo que ele fez por mim. Sabe, irmãos, e o Senhor fala para ele: a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, nós encerramos esse ano com o entendimento disso, que, irmãos, como eu disse aqui antes, de Bartimeu a Zaqueu, qualquer homem que não tem Jesus é leproso, porque uma vida sem Jesus é miserável. Qualquer homem que não tem a Deus é um miserável.
pode ser próspero, irmão. Quantas pessoas podres de rica estão dentro de consultório morrendo de ansiedade. Eu carreguei uma moça que entrou no carro e disse: Humberto, eu tentei esse ano suicidar 7 vezes. 7 vezes. Mas eu comecei em uma igreja e Deus está tocando a minha vida. Eu comecei a ir numa igreja e aos pouquinhos eu já não estou tomando remédio mais. Deus tem mudado a minha vida. Os irmãos estão orando por mim. Irmão, 7 vezes tentou suicidar. Sabe, irmão, o mundo está cheio. Tem pessoas na igreja que tem ansiedade, irmãos. Tem pessoas na igreja que tem problemas. Nem todo mundo é igual eu, mais tranquilo. Tem uns irmãos que é mais tenso mesmo. E está tudo certo. Mas para onde você vai correr, irmãos? Você vai correr para o mundo ou correr para Jesus? Quando o seu casamento tem problema, para onde você corre? Por o cara ter um amigo que não é cristão, ou por ter um amigo que é um homem de Deus? Por ter um amigo que não é cristão, vai falar: larga dessa mulher mesmo, rapaz, arruma 2 mais nova. Mas o homem de Deus vai dizer: cara, vamos tocar teu casamento, vamos orar pela tua vida, seja grata à tua família, seja grata aos teus filhos. Você lembra como essa mulher te conheceu, rapaz? Você era tudo torto, miserável, maldito. Quem conhece fala, irmão, os meus amigos falam. Fala. Você lembra o jeito que você era? Tudo desengonçado, rapaz. Olha como é que é a sua vida hoje. Ela é difícil, e você é um amor de certo, né? Chuchuzinho, chato de galocha. É isso, irmãos. A gente tem que ser verdadeiro. Para onde a gente vai correr, irmãos? Precisamos tirar um pouco de muito flor na igreja. Precisamos ser gratos, irmãos. Está com problema? Procura ajuda. Sabe, irmãos, eu me converti nessa igreja aqui, no Mevan. Me converti numa comunidade terapêutica, irmãos. E de lá fui para o Mevan direto. Mas às vezes você chegou aqui, você passou por outras igrejas. Seja grato às pessoas que foram na tua casa, que falaram do amor de Deus. Pessoas que investiram dinheiro. Pessoas que saíram da sua casa de madrugada, foram lá quando você tinha problema. Pessoa que levou uma cesta básica. Pessoa que orou pela sua vida quando você era tudo torto, miserável. Seja grato a essas pessoas. Eu tive um amigo que foi 6 anos na minha casa, irmãos, falar de Deus para mim, queria me matar, mas eu sou grato a ele, cara. Sou grato a ele, sou grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida. Pessoa que às vezes, irmão, não entendeu o evangelho do reino e vai morrer sem entender. Mas como não ser grato às pessoas que nos tocaram, queridos? Orem por essas pessoas. Se você hoje entendeu uma mensagem diferente, você hoje não faz mais a campanha para ser abençoado, se você hoje entendeu, irmão, que o Senhor te abençoou com toda sorte de bênção, tem irmãos que nunca vai sair desse lugar. Mas seja grato ao que essas pessoas fizeram por você. Seja grato ao Jesus que elas te apresentaram, porque às vezes nem tua família te queria, mas essas pessoas te queriam. Esse ano nós podemos reunir, irmãos, dentro da comunidade terapêutica, a qual me recuperei há 8 anos atrás. Irmão, nós fizemos uma festa lá, mais uma festa. Irmão, há 12 anos, 10 anos, 6 meses, 1 ano. Irmãos, que glória de Deus, que presença de Deus. Nós combinamos de pregar lá, nem culto teve, não. Deus não deixou fazer nada, irmãos. Que glória, sabe por quê, irmãos? Eu sei a maneira que eu cheguei naquele lugar. E olhando para os irmãos, eu disse ao pastor Giovanni: pastor, quando as contas não baterem, olha para esses caras aqui, pastor, vale a pena. Vale a pena acreditar nas pessoas. Vale a pena, irmão, sair da sua casa de madrugada. Vale a pena atender aquele irmão que é chato, porque você foi chato um dia. Você foi chato, se não é até hoje igual eu sou. Porque eu sou chato até hoje, irmão. Sou mesmo, glória a Deus. E tem quem me ama. Tem o Smart me aguentar. Tem o Fábio. Tem o Fabrício. Tem os caras que me aguentam, irmão. Eu sou chato, mas eu sou grato, irmãos, ao que Deus tem proporcionado para nós, amém? Abra sua Bíblia comigo para a gente encerrar. Em Josué capítulo 1, versículo 1, a promessa de Deus se cumprindo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como disse a Moisés. Promessa de Deus. Todo lugar que os teus pés pisar por herança, vos tenho dado.
Porque Deus não tocou o teu lugar de trabalho? Porque Deus não tocou a tua família? Porque você não entendeu a promessa de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, que todos os lugares que o teu pé pisar, lhe darei por herança. É tempo de crer, irmãos, é tempo de crer nisso. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso tempo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, aleluia. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sabe, irmãos, nos dias maus, nos dias que a enfermidade vem, nos dias que as contas não fecham, no dia que você fala, quem poderá nos salvar? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais daria. Versículo 7: então somente esforça e tem bom ânimo, para terem cuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés o ordenou. Aqui fala de uma instrução de pai para filho. Aqui fala de paternidade. Aqui fala de um pai que instruiu um filho. Sabe quem ordenou, quem ensinou Josué? Moisés. O Senhor não vai tocar vida nenhuma sem submissão. Deus não fará ninguém pai de destino se não entender o que é ser filho. Sabe, irmão, a gente está numa casa que fala muito de paternidade. Quantos aqui tem um pai biológico até hoje? Eu não tenho, amém? O teu pai te conhece. E o teu pai espiritual te conhece. Precisamos entender isso, irmãos. É tempo da gente abrir o coração. Sabe, procura teu pastor, cara. Fala quem você é. O meu pastor, eu falo, pastor, eu sou difícil, cara. Eu sou chato, cara. Eu falo para ele, pastor, ó, se soubesse que eu estou pensando hoje, você me tirava da igreja. Irmão, vou falar para ele o quê? Oh, Deus de milagre, me conhece, irmão. Deus me conhece, meu pastor também. Meu pastor foi me buscar um dia em 2013, dentro da casa de recuperação. Eu queria largar de Jesus, ele foi lá me buscar. Falou, estava andando na rua e Deus mandou vir cá. Eu vim aqui para falar que Deus é contigo. E canta, e Deus imundou aquele lugar. Eu beijei ele, falei, tamo junto, tô de pé de novo. Ele me conhece, irmão. Vou falar para ele que eu sou um serafim, um querubim? De jeito nenhum, está cansado de saber quem eu sou? Versículo 8: não se aparte da tua boca este livro desta lei, antes medite de dia e de noite, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele estava escrito. Tudo não é mais ou menos, tudo é tudo. Não dá para viver uma vida, irmão, pelas metades. Tudo é tudo. Porque então farás prosperar teu caminho e será bem sucedido. Versículo 9 para a gente encerrar. Não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, querido, fique de pé, vamos encerrar esse culto. Vamos adorar o nosso Deus. Irmãos, que realmente, irmãos, não olhamos mais. Se você nesse tempo parou para olhar para a dificuldade, olhe para o propósito. Sabe, irmãos, está fácil? Não está. Vai ficar fácil? Não vai. Mas o Senhor é conosco. A Bíblia fala que não dorme o guarda de Israel. Amém, queridos? Adore o Senhor nessa noite.
Senhor, obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer nessa noite. Agradecer, Pai, por cada vida que está aqui. Agradecer, Senhor, por cada membro. Nós queremos te agradecer por cada família que é Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Pai, nós queremos prestar um culto de gratidão, Pai. Gratidão aos pastores dessa casa. Gratidão ao pastor Bruno. Gratidão à pastora Michele. Gratidão ao pastor Douglas, a pastora Karine. As pessoas, Pai, que têm se colocado na frente da guerra. As pessoas, Pai, que têm negado a vida pela tua igreja. Nós estamos vivendo aquilo, Pai, debaixo da paternidade de Deus. Então nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer por cada pessoa dessa igreja. Agradecer pela nossa família, pela nossa saúde. Agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós. Como diz a canção, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia, Pai, nos alegraremos do Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Senhor, eu quero abençoar a tua igreja debaixo dessa palavra. Nós queremos pedir perdão, Pai, por toda a murmuração que há no nosso coração. Murmuração quando as coisas não dão certo, murmuração quando as promessas não se cumprem, murmuração pelo dia mau. Mas nós queremos agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado. A palavra é gratidão. Senhor, nós abençoamos cada filho do Senhor que esteve aqui nessa noite. Nós pedimos, Pai, que a graça de Deus e o amor de Deus os acompanhe. Que o Senhor os fortaleça. Que aquele que chegou cansado, que chegou fraco, possa voltar para casa revigorado. Pai, nós oramos por cada família, por cada parente. Se existe enfermidade no meio de nós, nós te pedimos. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Vem com a tua cura, Pai, no meio de nós. Vem com a tua cura sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos familiares. Nós oramos, Pai, pelos nossos familiares que ainda não te conhecem, que possam vir te conhecer em breve. Pai, nós queremos a nossa família aos teus pés. Nós queremos, Pai, pais, mães, irmãos, servindo o Senhor aqui nessa casa ou em outra casa ministerial. Mas nós queremos a família, assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos, Pai, que nós em nossa casa possamos servir ao Senhor. Nós abençoamos a volta de cada irmão nessa noite, em nome de Jesus. Vai em paz, querido, que o Senhor te abençoe.